Então está iniciada aí a gravação. Vamos então ver começa vendo interrupções, mas antes disso vamos ver aqui o trabalho que vai valer nota 1. Acho que está escrito lá no documento, de cabeça eu não lembro não, mas vamos ver aqui. Acho que esse aqui acho que é individual, tá? Esse aqui é individual. Então, um pequeno histórico, né? Os primeiros computadores eram máquinas complexas operadas por pessoal altamente especializado. Então, a gente precisava um conhecimento completo acerca da arquitetura da máquina, tá? A gente já conversou sobre isso, né? O que aconteceu com a evolução, né? A evolução da tecnologia facilitou bastante para a gente a construção de novas máquinas e máquinas mais fáceis de serem programadas, né? Então, foi se tornando cada vez mais fácil programar e utilizar essa máquina, né? Evoluiu tanto, né, que hoje é difícil imaginar um lar onde não tem um eletrônico programável, tá? Mesmo uma televisão, hoje em dia nós temos smart TVs, smartphones, né, um monte de coisa aí começando com smart, né, de perto, né? Agora, o mesmo vem acontecendo na eletrônica, né? Se a gente pegar o passado recente, a gente precisava ter conhecimentos eletrônicos até aprofundados para a gente fazer qualquer tipo de circuito, né? Não estou falando aqui que hoje qualquer um pode pegar e fazer qualquer circuito, né? Mas nós temos kits hoje que facilitam bastante a vida, né? Se você quiser, por exemplo, montar um pequeno robozinho, um pequeno braço robótico, tá? Você compra kits, né, como o mais conhecido, o Arduino, tem o Raspberry Pi, tem outros kits de outros tipos de microcontroladores que facilitam bastante a vida, tá? Sem um conhecimento profundo de eletrônica, a gente consegue fazer bastante coisa. Você consegue fazer sistemas que ligam luzes automaticamente, que façam uma irrigação de forma automatizada, né? Então, essa facilidade também chega no nível de construção de equipamentos, né? Então, o trabalho diz o seguinte, né? Escolher uma plataforma para elaboração de automação residencial, né? Por exemplo, Arduino, Raspberry Pi, que são os mais comuns, tá? E elaborar um documento, né, segundo as normas da ABNT, né, descrevendo como essa plataforma pode ser utilizada para a criação de uma casa inteligente, né? Até aqui, na capa deverá constar o nome completo e todos os integrantes do grupo. Acho que aqui não tem a quantidade de pessoas, né? Eu vou consertar isso aqui, né? Assim, fazer a mesma coisa aqui de redes, fazer um grupo de 5 pessoas, né? Então, depois eu vou consertar aqui mais 5, né? É só anotar aqui para fazer. Então, né, o documento deverá constar no mínimo os seguintes itens: versões disponíveis da plataforma e a diferença entre elas, tá? Então, para escolher o Arduino ou escolher o Raspberry Pi. Dentro dessa linha, existem várias versões diferentes. O Arduino, por exemplo, você tem desde um único chipzinho, né, até uma placa com um chip mais sofisticado que faz várias coisas, né? Principais características da plataforma, né, o que ela permite, normalmente para que ela é utilizada, né? Linguagem de programação da plataforma, né? Eu vou ter que fazer em Assembly, posso fazer em linguagem C, dá para fazer em Java, né? Simuladores para a plataforma, disponibilidade, quais são, né? Sensores e atuadores, né? O que são e exemplos para a plataforma, quais são os que existem, e dizer o que são sensores e atuadores, vamos pesquisar sobre isso. Comunicação com equipamentos para casa inteligente, né? Qual o nível que eles têm para permitir esse nível de comunicação, né? Exemplos de equipamentos para casa inteligente que possuem interface com essa plataforma, tá? Cheguei a receber mensagem, nem lembro mais se foi mensagem, se algum aluno conversou comigo, né? Falando sobre, por exemplo, a Alexa, tá? O Alexa não é um exemplo disso,
tá? A gente está falando de plataforma para elaboração de projeto para construir as coisas. A Alexa é só uma interface que você fica falando com ela. Então, trabalho, tá? Deve ser entregue obrigatoriamente pelo Canva, tá? Em formato PDF. Prazo de entrega 6/10, eu vou botar a quantidade de alunos aqui. Ok? Perguntas aí sobre o trabalho? Bom, então, vamos lá. Começar nossos trabalhos, né? A gente falou semana passada, tá? Sobre a questão de... Cadê? Não entrou aqui? Está falando sobre instruções, ciclo de instruções, tá? As instruções numa máquina, elas são executadas uma após a outra. Então, a gente vê até um exemplo aqui, tá? De um comandinho, né? De como faz, por exemplo, esse é um exemplo de uma soma, tá? Um comando de soma que gera alguns comandos, algumas movimentações em memória, tá? Bom, toda execução no computador, ela é fluida, normal, assim, tá? É executada uma instrução após as outras, né? E como o computador pode fazer para poder realizar outras tarefas, né? Se um programa ele é uma sequência contínua de instruções, e se elas são executadas uma após outras, em que momento o computador para? O mecanismo que permite, tá, a construção da multitarefa, né, é o mecanismo de interrupções. Então, vamos ver como ele funciona, né? Então, computadores oferecem um mecanismo pelo meio do qual os módulos podem interromper o processamento normal da UCP. Isso aqui é o que a gente chama de interromper o processamento normal. Vamos supor que o programa está executando. Então, você tem aqui, né, um fluxo de um programa, ele vem executando normalmente. Vamos imaginar inicialmente que a máquina só tem uma UCP, né? De repente, chega no computador uma mensagem pela rede, né? Quando chega uma mensagem pela rede, essa mensagem chega, entra na placa de rede, e essa placa de rede ela tem um pequeno buffer. O que o computador tem que fazer? O computador tem que ir lá na placa de rede e retirar da placa de rede essa mensagem, para liberar esse buffer. Porque logo em sequência, pode estar vindo outra mensagem. E se chegar outra mensagem e a anterior não tiver sido retirada da placa de rede, vai acabar havendo uma sobreposição, tá? Então, muitas coisas estão acontecendo dentro do computador, elas têm que ser trabalhadas em tempo real, né? O computador ele não pode simplesmente dar atenção ao programa que está em execução e esquecer do restante do sistema. Então, nesse momento, chegou a primeira mensagem, o programa está executando. O que o computador tem que fazer? Ele tem que parar momentaneamente a execução desse programa que está em execução, tá? Então, está o programa. Nesse momento, ele coloca em execução uma outra coisa, a rotina que faz o tratamento de interrupção, que vai tratar disso aqui. Essa rotina ela vai chegar e vai fazer a retirada da mensagem da placa de rede e vai colocar em outro lugar, para poder liberar a placa de rede. Quando a rotina termina de fazer isso, o programa continua executando do ponto que ele estava. Aqui ele está representando o tempo, né? Então, o programa ele vinha executando, para num ponto. Durante esse tempo, o programa não faz nada, porque quem faz é rotina de tratamento e interrupção, e depois ele continua daquele ponto que ele parou, tá? Então, o mecanismo de interrupção serve para interromper um fluxo normal de execução, tá? Para que o computador ele possa dar atenção a outras coisas urgentes que estão acontecendo, tá? Então, a interrupção elas são fornecidas como um modo de melhorar a eficiência do processamento, né? A UCP pode deixar um módulo trabalhando e ser interrompida quando o trabalho estiver pronto, né? Por exemplo, outra finalidade. Aqui está falando da placa de rede, mas você poderia, por exemplo, um programa pede para gravar alguma coisa em disco. A UCP ela pode programar uma parte do sistema para fazer essa gravação em disco e ela vai dar atenção a outras. Quando a gravação no disco terminou, ela vai e é avisada que essa gravação terminou. Esse aviso é por intermédio de uma interrupção, né? Então,
pode ser usada para cuidar de situações prioritárias. Vamos ver aqui um exemplo de um programa. Tá? O programa faz a chamada do sistema write. A chamada do sistema write, ela faz o armazenamento de dados em um dispositivo de entrada e saída. Pode ser um SSD, pode ser um disco, pode ser um pendrive, pode ser qualquer dispositivo de entrada e saída. Né? O que o programa faz? Tá? À esquerda, tá? Realizando seria a execução, tá? Utilizando o que a gente chama de chamada de sistema, sem uso de interrupções. Tá? Então, aqui, o programa do usuário vem executando, ele chama write. Quando ele chama write, o que acontece? Tá? O programa vem executando, ele desvia para a rotina de write. Isso aqui é a subrotina que faz o write. Tá? Ele começa executando o comando, dispara a programação do comando JS, e o que acontece? Enquanto o dispositivo está efetivamente fazendo a gravação, o sistema está esperando. Né? Quando você manda gravar alguma coisa, por exemplo, no disco, a controladora de disco dá o comando para o disco gravar, e o disco leva um tempo para gravar. E ela fica aguardando o disco avisar que ficou pronto. Então, nesse momento, o sistema não está fazendo nada. Né? Quando terminou, ele termina o trabalho, né, de controle e depois volta para a execução normalmente. Aí o programa continua executando. Mais adiante, quando ele faz outro write, mesma coisa. Chama o programa, a rotina faz a preparação, o sistema faz a gravação, depois faz a finalização, depois volta do write. E assim acontece. Tá? Toda vez que o programa solicitar a escrita de algo em disco, é desviada para a rotina. É aquilo que a gente imagina normalmente está acontecendo. Tá? Bom, se a gente trabalha com interrupções, o que acontece? A ideia de interrupções. Aqui o fluxo está contínuo, tá? Não tem nenhuma interrupção acontecendo. Agora aqui, o programa do usuário ele vem executando e ele faz uma chamada de write. Se eu tenho a possibilidade de dar interrupções, o programa ele vem aqui, ele prepara a gravação e manda gravar. Se eu não tenho um mecanismo de tratamento de interrupções, nesse intervalo aqui em que o comando de ES está sendo executado, o sistema não está fazendo nada, está parado, tá? Enquanto fica aguardando uma outra parte fazer. Repara que agora aqui, ó, a gente está chamando ó, parte 4 do programa, parte 5 do programa. Né? Quando o controlador manda, por exemplo, o disco gravar, enquanto o disco está gravado, o controlador já libera o programa e o programa continua executando normalmente. Ele vem executando aqui. Quando chega nesse momento, tá? O disco acabou de fazer a gravação. Então, precisa executar a segunda parte do tratador aqui. Qual é a ideia da interrupção? A ideia da interrupção é, quando chega o momento que precisa executar essa segunda parte, o programa que vinha sendo executado ele é interrompido, parte para a segunda parte do tratador de interrupção, que é executado e volta para o programa. Mesma coisa vai acontecer aqui no terceiro caso, no segundo write. Primeiro, faz a preparação. Enquanto o dispositivo estiver gravando, o programa continua executando normalmente. Quando termina, o programa é interrompido. Tá? Ele termina a tarefa de gravação e o programa continua. Tá? Qual é a diferença entre os dois casos? O caso da direita requer um maior trabalho de programação do sistema, porque o sistema ele tem que estar preparado para receber, vamos falar assim, interrupções, ele tem que parar a sua execução. Né? Aqui na esquerda, o passo 2 foi executado por completo. Aqui na direita, o passo 2 foi executado até um ponto, houve a interrupção, e depois ele continuou sua execução. Precisa de um controle mais sofisticado. Porém, aqui no lado esquerdo, o sistema ficou parado enquanto não fazia nada, enquanto esperava a gravação efetivamente. Aqui o sistema nunca está parado, ele sempre está fazendo alguma coisa. Enquanto o dispositivo está fazendo a gravação, está executando os comandos ES, o sistema está executando outras instruções. Tá? Então, um sistema que trabalha com interrupções, ele é um sistema que é capaz de executar mais trabalho. Né? E essa rotina que trata da interrupção,
é chamado de tratador de interrupção. Repara que nesse caso aqui, ó, fez a chamada do sistema, todo o processamento tem que acontecer dentro da chamada do sistema, até o final. Inclusive, quando não faz nada. Aqui faz a chamada do sistema, a chamada do sistema só faz a primeira parte. E manda disparar o comando ES. Só que não precisa ficar esperando o comando ES executado, já vai fazendo outra coisa. Quando o comando ES acaba, é chamado tratador de interrupção. Tá? Tratador de interrupção é a parte do código que é chamada quando a interrupção acontece. Tá? Tá tranquilo? Dúvidas aí? Então, do ponto de vista do programa do usuário, tá? Agora a gente não está mais no fluxo do tempo, não. Agora a gente está no fluxo de execução mesmo. Né? Do ponto de vista do programa do usuário, aconteceu uma pequena interrupção, né, na sequência do fluxo normal. O programa ele vem executando e o programa para. Agora, o que acontece? Né? O programa ele foi interrompido exatamente nessa instrução. E, quando o programa voltar, ele tem que voltar exatamente para o ponto em que ele estava. Ele tem que continuar a execução exatamente do ponto que ele foi parado. Então, algumas coisas são feitas antes de entrar na rotina de tratamento propriamente dito. Tá? A gente vai ver aqui o seguinte: o programa que ele está executando, na verdade, a gente chama de processo. O processo ele está executando dentro de um processador, de um núcleo do processador. É o processador que está executando o programa. Cada núcleo ele tem uma série de informações que são vitais para a execução do programa. Essas informações elas estão dentro dos registradores. A gente vai ver toda essa estrutura. O importante por hora é o que diz o que o programa está fazendo, o ponto em que ele está, como continuar, está tudo dentro dos registradores. Né? Então, quando o programa é interrompido, a primeira coisa que o sistema faz é salvar os registradores. Né? Então, quando acontece a interrupção, salva os registradores, é como se tirasse uma foto de como está o processador naquele momento. Uma vez que está salvo os registradores, tem como voltar depois mais tarde, ele identifica a origem da interrupção. Tá? Na origem da interrupção, o que vai acontecer? Existe um chip, que é um chip de tratador de interrupções, que o microprocessador ele só tem uma linha de interrupção, ele só é avisado na interrupção. Então, o sistema tem vários dispositivos que podem causar interrupção, eles são numerados. Essas várias linhas entram no chip tratador de interrupções e esse chip só tem uma saída. Né? Esse chip tratador de interrupção entra na UCP, então, que está a unidade central de processamento. Uma das linhas delas é uma linha, normalmente a gente chama de INT, é linha de interrupção. Tá? Então, aconteceu alguma coisa que precisa de uma interrupção, é ativada aqui no tratador, a UCP é avisada e a UCP salva o registrador. Automaticamente. Ela foi cutucada, ela salva. Depois que ela salvou, a UCP entra em contato com o tratador de interrupções para perguntar por que eu fui interrompido. E ele vai responder com o número da interrupção. Com isso, houve a identificação da interrupção. Bom, os sistemas eles têm todos uma tabela numerada, tá? Onde o primeiro campo da tabela diz o número da interrupção. Por exemplo, interrupção número 5. A interrupção número 5, a rotina que trata dela, está no endereço X de memória. Vamos supor que foi a interrupção 5. A UCP vai na posição 5 dessa tabela e busca o endereço da rotina de tratamento. Ele desvia, então, para o endereço X. É realizado o tratamento da interrupção, a rotina executa. Quando ela termina, avisa para a UCP que terminou. O que a UCP faz? Restaura aqueles registradores que foram salvos. Quando restaura, a UCP volta exatamente ao estado em que ela estava quando foi interrompida. Tá? Para efeito do programa que estava em execução, só parece que a máquina deu uma engasgada, né? Ficou um tempo sem fazer nada. Mas, na verdade, o que ela fez foi outra tarefa. Tá? Então, esse é o mecanismo para o funcionamento das interrupções. Isso aqui vai ser cuidado pelo sistema operacional do equipamento. Agora, existe um pequeno overhead envolvido nesse processo. Né? Esse overhead aqui, ó. Salvar o registrador, identificar a origem, obter a resposta. E depois restaurar o registrador. Mas isso aqui é muito rápido
perto do tempo que uma operação de entrada e saída leva. Se a gente voltar aqui nessas figuras aqui, ó, e botar 1, 2, 3, 4 e 5, né? Aqui a gente vem executando, ó, ele executa 1, executa 4 e 5. O 2 executa 4 e 5. O 3 executa 4 e 5. O tempo total que executou foi 1, executa o 4, fica aquele tempo parado esperando, executa o 5. Né? O tempo parado é esse tempo aqui, ó. O comando é esse executado. Depois executa a parte 2, chama o 4, parado novamente, vem o 5, aí vem o 3. Se a gente botar essa mesma sequência na parte que tem o tratamento de interrupções, a gente vê que nunca fica parado. Né? E, na verdade, enquanto está fazendo isso aqui, uma interrupção vai disparar para avisar quando terminou. Então, executa o 1, executa o 4, normalmente. Em vez de ficar aguardando, esperando para executar o 5, já começa a executar o 2. Executa a primeira parte do 2. Quando termina esse tempo, né, pode executar o 5. Repara que o que aconteceu é que a gente puxou, na verdade, a primeira parte do 2 e jogou naquela lacuna lá em cima. Né? Então, enquanto não está fazendo nada, esperando para poder fazer o 5, já adianta o lado 2. Então, pega esse pedaço aqui e já joga aqui para cima. É o que está acontecendo aqui, é o 2A. Quando acaba o 5, termina o 2B. Aí, novamente, chama o 4. Ao invés de ficar parado, chama a primeira parte do 3, joga lá para cima. Quando acabar, chama o 5, chama o 3B. Então, a gente repara o tempo que leva executando se não tiver interrupções e o tempo que leva executando sem interrupções. Porque a gente está aproveitando o tempo que ficaria parado esperando o dispositivo. Tá? Então, o mecanismo de interrupção ele é frenético. Tá? Ele está acontecendo dentro do computador muitas vezes por segundo. Né? E, com isso, o microprocessador está aproveitando para ir fazendo outras tarefas, enquanto ele não faria nada. Né? Para vocês terem noção, o que é muitas vezes por segundo, né? Você pensa o seguinte, um mouse, como funciona o mouse? O mouse ele tem o tratador dele para tratar a movimentação do ponteiro, e o ponteiro está ali paradinho, então você não está fazendo nada. Quando eu mexo o mouse, eu movimentei, eu preciso avisar o CP que o mouse foi movimentado. Então, vai acontecer uma interrupção para avisar o CP que o mouse foi movimentado. Então, vocês estão vendo aí andando na tela o laserzinho, tá? A cada movimento desse laser aí, o que é? É uma interrupção que está acontecendo no sistema para avisar que o mouse está sendo movimentado. Né? Então, estou fazendo isso aqui, estou gerando dezenas e dezenas e dezenas de interrupções. Tá? A gente repara, né? O programa ele para, trata, move o ponteiro do mouse e volta. Tudo rapidamente. Isso aqui, na verdade, acabei esquecendo isso aqui, fiquei voltando na imagem. Mas isso aqui é para mostrar o espaço, então, né, do que está acontecendo lá. Tá legal essa parte de interrupção, pessoal? Já devem ter visto sistemas operacionais, já devem ter visto interrupções lá. Né? Normalmente, sistemas operacionais tratam um pouco mais aprofundadamente essa parte das interrupções. Bom, estrutura de interconexão. Um sistema computacional ele possui várias partes. E todas essas partes elas precisam falar entre si. Elas precisam trocar informações. Tá? Essas informações elas serão trocadas pelo que a gente chama de estrutura de interconexão. Tá? O computador tem vários tipos de componentes, mas ele tem basicamente 3 tipos básicos, que são os mais importantes. Processador, né, ou microprocessador, que é o CP, que vai fazer o trabalho, né, da máquina. Né? Vamos falar assim, o coração da máquina. Para que o processador ele possa processar dados, ele precisa buscar esses dados na memória. Tá? Um processador ele tem uma área de armazenamento muito pequena, que são os registradores. A grande massa de dados que ele trabalha está na memória. Fora isso, ele precisa também lidar com dispositivos de entrada e saída. Né? Por exemplo, para armazenar aqueles dados processados em disco, para que eles fiquem salvos, para mandar imprimir alguma coisa, para ler uma informação do teclado. Tá? Então, ele interage com muito dispositivo de entrada e saída. Então, precisamos, né, de caminhos para conectar todos esses módulos. Tá? Esses caminhos
tá? Que conecta as diversas partes, barramento e outras coisas, é que a gente chama de estrutura de interconexão. Tá? Basicamente, se a gente olhar aqui, como funciona a memória? Tá? Uma memória é ela recebe um endereço, tá? Porque ela contém... O que é a memória? É um grande armazém onde estão guardadas informações. Tá? Quando eu vou guardar ou eu vou ler uma informação, não importa, eu preciso dar um endereço. Seja endereço de leitura, seja endereço para gravação. Então, endereço sempre está entrando num dispositivo de memória. E entra também um comando dizendo se é para fazer a leitura ou se é para fazer a escrita. Né? Se for para fazer a escrita, eu pego o endereço, pego os dados e escrevo onde está o endereço. Se for para fazer a leitura, eu leio o endereço, acho o que está lá e gero como saída dos dados. Tá? Então, só pego dados de entrada se for escrita e só gero dados de saída se for leitura. Tá? Isso aqui, então, é a estrutura de interconexão da memória. Informação de controle, endereço e dados. Tá? Módulo de entrada e saída. Tá? Aqui a gente tem N palavras, aqui a gente tem M portas. Né? Da mesma forma, um dispositivo de entrada e saída, ele tem dados de leitura e dados de escrita. Né? Ou estou lendo a informação no dispositivo, ou estou gravando a informação no dispositivo. Também temos o endereço do dispositivo. Tá? Mas aqui a gente pode ter entrado do que a gente chama de dados internos ou de dados externos, né? Dados que chegam da OCP, dados que chegam de memória de outros dispositivos. Tá? Da mesma forma, eu posso fornecer dados internos e dados externos. Tá? Sendo que aqui ainda tem sinais de interrupção, que diferencia ainda mais um módulo de S comum de uma memória. A memória ela é extremamente rápida, ela trabalha não na mesma velocidade do processador, tá? Ela não consegue tanta velocidade, mas numa velocidade bem próxima. Então, quando o processador pede algo para a memória, ele espera a memória fornecer esse dado. Já o módulo de entrada e saída é bem lento. Então, enquanto ele é programado para fazer alguma coisa, e o CPU vai fazer outras coisas. Ele precisa mandar interrupções para avisar quando ele está terminando. Já o CPU, ela recebe instruções da memória, ela recebe dados da memória, ela recebe sinais de interrupções do módulo de entrada e saída, recebe também dados do módulo de entrada e saída, tá? E ela fornece endereços que ela quer para comandar os outros dispositivos, ela manda sinais de controle, né? Por exemplo, leitura e escrita, e ela também gera dados de saída. Tá? Então, a gente vê que são 3 dispositivos que trabalham em conjunto, mas cada um tem uma forma diferente de interfacear. Cada um tem seus próprios dados, suas próprias instruções para mandar para o barramento. Tu vai ligar todos eles, então, a estrutura de interconexão. Então, ela deve admitir os seguintes tipos de transferências. Da memória para o processador, que é quando o processador lê uma instrução. Do processador para a memória, né? Que é quando o processador escreve na memória. Né? Dispositivo de entrada e saída para o processador, né? Que é quando o processador lê dados aos dispositivos de entrada e saída. Do processador para o dispositivo de entrada e saída, que é quando ele envia dados. Isso aqui algumas arquiteturas não possuem. Né? O trabalho é direto no dispositivo de entrada e saída da memória. Né? Outras arquiteturas permitem, a gente vai discutir isso mais para frente. Né? E uma quinta forma é do dispositivo de entrada e saída para a memória ou da memória para o dispositivo de entrada e saída. É quando o processador fica à parte. O processador ele não olha o que está acontecendo entre a memória e o dispositivo de entrada e saída. Isso é feito por um mecanismo conhecido como DMA, acesso direto à memória. Tá? A princípio, nos primeiros sistemas, só o processador acessava a memória. Hoje em dia, por questões de desempenho, a gente permite que alguns dispositivos transfiram dados diretamente para a memória. É a forma mais eficiente que tem. É o que a gente chama de DMA. Então, com o passar dos anos, diversas estruturas de interconexões foram experimentadas. As mais comuns são barramentos, estruturas de barramento múltiplo e estruturas de interconexão ponta a ponta. Tá? Vamos ver
essas duas estruturas aqui, né? No que elas se diferem e como é a comunicação hoje em dia. A primeira delas, interconexão de barramento. O que é um barramento? Tá? É um caminho de comunicação que conecta dois ou mais dispositivos. Se você pensar, por exemplo, numa rede de computadores que está ligando vários computadores, o cabo de rede e os protocolos de rede seriam o barramento. Tá? Só que quando a gente fala em barramento, a gente está falando dentro de uma máquina, tá? Específico, normalmente dentro da placa-mãe da máquina. Como está dentro da placa-mãe da máquina, tem dispositivos muito mais sofisticados que uma rede para controle, tem uma vazão muito maior. Tá? Mas é basicamente como se funcionasse uma rede. Quando uma rede troca informações entre vários computadores, um barramento ele troca informação entre vários dispositivos. Então, você tem o CPU, você tem memória, você tem controlador de disco, você tem controlador serial, você tem placa de vídeo, você tem placa de rede, você tem vários dispositivos. Você tem uma linha que conecta esses vários dispositivos, né? Se o CPU quer mandar informação para a placa de rede, ela joga no barramento que leva para a placa de rede. Tá? É um meio de transmissão compartilhado. Tá? Se é um meio de transmissão compartilhado, né, significa que não pode haver transmissão ao mesmo tempo. Né? Por exemplo, se a CPU está mandando para a placa de rede, a memória não pode mandar para o dispositivo de entrada e saída. Somente um dispositivo de cada vez pode transmitir com sucesso. Então, precisa de um mecanismo de controle sofisticado aí. Consiste em múltiplos caminhos de comunicação ou linhas. Né? Vou mostrar logo a imagem de um barramento aqui, só para dar um exemplo para vocês. Esse aqui, por exemplo, é a imagem de um barramento bastante antigo, tá? O barramento ISA, se não me engano. É o ISA. Né? A imagem aqui não dá para ver muito bem, mas vocês estão vendo? Tá vendo esse aqui, ó? Essa área aqui mais dourada? Isso aqui, na verdade, não é um feixe largo. Tá? São várias linhas fininhas, bem próximas uma das outras. Isso aqui é um barramento. Né? Uma placa entra no barramento, aqui estão os contatos do barramento, essa parte dourada. Então, ele fecha o contato com a placa, tá? E a placa pode trocar informações, começa a fazer parte também do barramento. Tá? Aliás, no ISA não, esse aqui é o barramento PCI. Tá? É o barramento PCI. E essas aqui são as linhas do barramento. Tá? A informação entra no barramento da placa por aqui e ela sai por essas linhas. Essas linhas aqui do barramento são que carregam as informações entre o barramento, no caso aqui, barramento para dispositivo de entrada e saída, entre o CPU, entre a memória. Então, aqui na placa-mãe, tá? Esse aqui, na verdade, é o conector, né? O socket do barramento. O barramento fisicamente está aqui, ó. Várias linhas paralelas levando dado, levando endereço, levando um monte de informação. Tá? Então, consiste em múltiplos caminhos de comunicação ou linhas. Cada linha é capaz de transmitir sinais representando 0 ou 1. Tá? Juntas, várias linhas podem ser usadas para transmitir bits em paralelo. Então, você pode ter barramento. O que é um barramento de 16 bits? É um barramento que, de uma vez só, ele carrega 16 bits de dados. Um barramento de 32, de 64 bits. Num único ciclo, ele carrega 32 ou 64 bits. Uma unidade de dados de 8 bits, por exemplo, pode ser transmitida por 8 linhas de barramento, 8 linhas em paralelo, manda um byte inteiro de uma vez só. Então, um barramento que conecta os principais componentes do computador, né, quando a gente fala processador, memória, dispositivo de entrada e saída, é o que a gente chama de barramento do sistema. Né? Consiste em cerca de 50 centenas de linhas separadas. Tá? 50 são os barramentos muito antigos, né? Hoje em dia eles têm centenas. Cada linha tem um significado. Tá? E elas podem ser classificadas em 3 grupos. Linhas de dados que trafegam os dados entre os dispositivos. No final, é isso que interessa. O que interessa que o barramento tem que fazer é trocar dados entre os vários componentes. Só que, para trocar dados, ele precisa de ter linhas de endereço.
Porque as linhas de endereço vão dizer quais são os dados, ou o local de armazenamento do dado, né? Por exemplo, o local onde vai ser lido ou guardada uma informação na memória ou no dispositivo de entrada e saída. Só que, além de dizer quais são os dados e onde eles estão armazenados, eu preciso também de linha de controle. Essa linha de controle vai dizer se é para gravar, se é para ler, tá? Se é para apagar, o que vai ser feito, né, com aquele dado que está naquele endereço. Fora isso, claro, pode haver linha de distribuição de energia, tá? Aquele soquete que a gente viu aqui, né? Eu vou botar aqui uma placa nele. Essa placa ela precisa de energia para trabalhar, então pelo barramento também vem energia para o funcionamento da placa. Bom, estou falando dessas linhas aqui. Linha de dado fornece o caminho para a movimentação dos dados entre os módulos do sistema. A gente chama ela de barramento de dados. Tá? O barramento pode consistir em várias linhas, normalmente 32, 64, 128. Né? Essa quantidade de linha do barramento de dados é chamada de largura do barramento de dados. Tá? É a quantidade de bits que pode ser transferida de uma vez só. Tá? Isso é um fator-chave para determinar o desempenho geral do sistema. Por exemplo, né, se um barramento de dados tiver 32 bits de largura e cada instrução tiver um tamanho de 64 bits, o processador vai ter que acessar o módulo de memória 2 vezes para obter cada ciclo de instrução. Isso era, para exemplificar, isso aí, por exemplo, acontecia muito no PC original. Né? O PC original, você podia comprar ele com 2 tipos de processadores. A gente vai até comentar daqui a pouco sobre eles. Tá? Você tinha o processador 8086, né? Que era um processador de 16 bits. E você tinha o processador 8088, que era um processador de 8 bits. Tá? O PC original ele foi concebido 16 bits, 8086. É o projeto original. Só que algumas placas-mãe, tá? Chips de 16 bits na época eram muito caros, e os chips de 8 bits eram baratos. Então, algumas placas-mães elas foram feitas com processador 8088 em vez de 8086, né? E porque ele interfaceia com dispositivos 8 bits, mas ele internamente ele é 16 bits. Então, esse cara aqui, toda vez que ele precisava trafegar dados, ele tinha que acessar 2 vezes o barramento. Esse aqui acessava uma vez só o barramento, né? 8086. Tá? Então, no próprio PC original já tinha máquinas com desempenho diferente por questão de estrutura. A outra linha, a linha de endereço, usada para designar a origem ou destino dos dados. Então, para dizer o endereço, né? O endereço de memória. Em qual célula de memória a informação vai ser gravada? Ou então, de qual célula de memória a informação vai ser lida? A largura do barramento de endereço determina a capacidade de memória máxima disponível do sistema. Por exemplo, se a placa-mãe, se o sistema foi arquitetado com 32, né? Vamos falar, um sistema de 32 bits. Um sistema operacional 32 bits, uma máquina 32 bits. Uma máquina 32 bits, ela tem 32 bits para endereçamento. Então, o barramento dela, 32 linhas. Ela pode endereçar até 2 elevado a 32 endereços diferentes. 2 elevado a 32, 2 elevado a 10K, 2 elevado a 20 mega, 2 elevado a 30 GB, vezes 4, 4. Então, 2 elevado a 32, 4 bilhões mais ou menos, permite endereçar 4 GB de memória RAM. Por isso que não adianta colocar mais de 4 GB numa máquina 32 bits. Ela só consegue endereçar 4 GB. O barramento de dados dela, desculpa, o barramento de endereço dela tem largura de 32 bits. Então não adianta querer botar mais memória que não tem como, fisicamente é impossível acessar quantidade maior. Se eu botar um pente de 8 GB nessa máquina, vai funcionar? Vai depender muito dos controladores que existem na máquina. Normalmente eu diria que sim, que vai funcionar.
mas a máquina só vai ter capacidade de endereçar metade desse pente de memória. Por fim, as linhas de controle, né? As linhas de controle são usadas para controlar o acesso aos dispositivos, né? Informação de comando, temporização, clock, um monte de informação. Então, basicamente, a gente tem o CP, né? A memória, pode ter mais dispositivo de memória, dispositivo de entrada e saída. O barramento interliga tudo isso. O barramento é uma coisa só, mas, logicamente, ele é distribuído em 3 partes. Linha de dado, por onde trafegam os dados. Linha de endereço, para dizer onde vai ser armazenado o livro. E linha de controle, para dizer o que será feito. Bom, então, esse é o barramento, né? Agora, nós temos ainda o que chamamos de interconexão ponto a ponto. Tá? Interconexão ponto a ponto, a ideia é diferente do barramento, seria o seguinte, né? Aqui é um barramento, está ligando todo mundo. No sistema de interconexão ponto a ponto, seria mais ou menos isso aqui, ó. Em vez de você ter um único barramento ligando todos eles, tem uma coisa que liga o CP à memória, liga a sua CP na outra memória, uma outra linha para entrada e saída, uma outra linha para o dispositivo de entrada e saída. Essa memória fala com outra memória também, ela fala com o dispositivo de entrada e saída, fala com... Então, todo mundo, né, falando com todo mundo de forma ponta a ponta. Tá? Então, a série de ligações ponto a ponto. Né? Principal razão para a mudança, né? Restrições elétricas encontradas com o aumento da frequência de barramentos sincronizados largos. Tá? Vamos lá. Isso aqui é uma razão, porque quando a gente começa a trabalhar com frequência muito alta, o que acontece? Fala o seguinte, né? Vocês chegaram até aula de telecomunicações, alguma coisa assim? Teleprocessamento? É só mais para o final, né? Bom, vamos lá. Mas basicamente o que acontece é um efeito da transmissão por antenas, que é o seguinte. Você tem uma antena aqui, né? A frequência de um sinal gera um comprimento de onda. Quanto maior a frequência do sinal, menor é o comprimento de onda do sinal. Né? E você tem aqui uma antena transmissora. Você tem aqui uma antena receptora. Tá? Para você conseguir transmitir um sinal de um para o outro, você tem que ter no mínimo um ciclo aqui dentro. Aqui, ó, temos um ciclo. Então, o que está sendo transmitido no lado está chegando no outro. O limite da distância mínima é, vamos aumentar a frequência, ou diminuir a frequência, melhor dizendo. Tá? O que aconteceu? Aqui temos um ciclo. Iniciou subindo, desceu, foi... Esse aqui é o limite. Se eu aproximo essa antena mais, e ela ficar nesse ponto aqui, eu não tenho o ciclo completo. Então, não existe a transmissão entre as antenas. Tá? Então, existe uma distância mínima que as antenas têm que ficar para poder receber o sinal. Obviamente, essa distância é muito curta, né? E 2 antenas de transmissão, elas sempre estão além dessa distância. O que acontece no barramento é o seguinte, o barramento ele é composto por várias linhas. E estão trafegando dados que estão variando. Essas linhas funcionam como uma antena. Se você pegar os barramentos mais distantes, tá? A frequência do barramento tem que ser tal que os componentes de maior frequência dele não formem um ciclo de distância entre os dois. Porque se formar, os barramentos funcionam como uma antena e um transmite para o outro e um começa a interferir no outro. Tá? E se a frequência fica muito alta, todo mundo interfere em todo mundo, começa a dar interferência entre eles. Tá? Então, como as frequências começaram a ficar muito altas, tá? Uma das soluções encontradas foi diminuir a quantidade de linhas. E esses barramentos ponta a ponta ele também tem essa característica, ter poucas linhas. Tá? Então, essas restrições elétricas, tá, são com relação a isso. Por exemplo,
barramento USB. Ele só tem 4 linhas, né? E só 2 linhas de dados. Na verdade, uma linha de dados, né? Que é outra referência. Ele está substituindo os barramentos paralelos porque a frequência dele é tão alta que mesmo mandando apenas 1 bit por vez, ele manda com tanta velocidade que fica mais rápido do que mandar vários em paralelo. Outra razão são chips de multicore, chip com múltiplos núcleos, que já é outra razão, é a razão pela qual eu desenho aqui. Tá? Você tem vários núcleos querendo fazer acesso ao mesmo tempo. Então, se cada um tiver que esperar a sua vez, não adianta botar muito processador na máquina, porque eles vão ficar esperando a vez de ganhar o barramento. Então, o barramento ponto a ponto permite um acesso mais rápido, né? Então, diversos processadores no único chip aumentam a dificuldade, né? Por causa da elevação da taxa de dados. Tá? Uma interconexão ponto a ponto, ela tem menor latência, ela transmite a informação, ela chega mais rápido do outro lado, tem maior taxa de dados e melhor escalabilidade, que você vai colocando mais componentes, você vai colocando mais interconexões ponto a ponto. Então, você consegue aumentar bem o sistema. Um sistema com barramento, se você está colocando muitos componentes, você está começando a congestionar o barramento. Tá? Sistemas ponto a ponto, quais são os que existem? Tá? Em 2008, a Intel lançou um barramento chamado QPI, né? Quick Path Interconnect. Né? Então, interconexão por caminho rápido. Tá? O QPI, a gente vai ver no slide seguinte, a organização dele. Tá? O QPI ele permite diversas conexões diretas, né? Então, você consegue várias conexões diretas múltiplas, você consegue várias ligações entre os vários componentes. Tá? Então, múltiplos componentes dentro do sistema aproveitam conexões diretas e emparelhadas de outros componentes. Né? Elimina a necessidade de arbitragem. Né? Se você tem um esquema QPI, por exemplo, aqui, ó, isso não é do QPI, na verdade, é da estrutura ponto a ponto. Né? Se você está aqui, uma estrutura começa aqui, né? Uma estrutura direta ponto a ponto, todos estão ligados a todos. E mais ou menos isso aqui, ó. Então, se A quer mandar para B, A manda direto para B pela sua linha direta. Se C quer mandar para D, manda direto C para D por sua ligação direta. Então, as transmissões podem acontecer em paralelo, sem dificuldades. Né? Outra coisa, é uma arquitetura de protocolo em camadas. Né? Quem está fazendo redes ou já fez redes sabe bem o que é isso. O barramento, a gente só manda a informação e pronto. Aqui, funciona como se fosse protocolos em camadas, exatamente como funciona em rede. Nós temos protocolos que vão funcionar em cima desses barramentos. Né? Esses barramentos eles trocam mensagens entre eles. Então, uma grande rede dentro do sistema. E transferência de dados em pacote. De novo, rede de computadores. Né? O barramento, você mandava os bits um por um no barramento. Aqui não, você manda logo um pacote de informações. Você quer... componentes, normalmente, eles não querem transferir bits, eles querem transferir múltiplas unidades de dados. Então, você cria em A um pacote, transfere esse pacote todo para B rapidamente. Né? Então, a gente associa o QPI praticamente como se fosse uma rede de computadores dentro do microprocessador. Né? São enviados como stream de bits, né? E são enviados como uma sequência de pacotes, contém cabeçalho, controle, código, controle de erro. Então, a ideia é muito parecida com uma rede de computadores. Então, basicamente, é isso aqui, ó. Tá? Onde isso aqui você imagina o seguinte: é uma máquina, uma máquina, não, desculpa, é um microprocessador, tá? É um microprocessador com 4 núcleos: Core A, Core B, Core C, Core D. Tá? O QPI ele é para comunicação interna. Tá? O QPI ele não é para falar para fora do microprocessador. Então, ó, entre os núcleos, todos eles falam entre todos eles. Na verdade, o A não está falando com o B, isso aqui é para representar que não precisa todos falar com todos. Né? Por exemplo, se A precisar mandar para B, ele pode mandar para D que manda para B. Ou pode mandar para C que manda para B. Tá? Alguns processadores podem utilizar caminhos com outros processadores, exatamente como numa rede. Tá? Então, o QPI é o barramento entre os núcleos
e também com a plataforma de entrada e saída. Aqui nós temos barramentos de memória, que são barramentos específicos para acessar a memória, e para acessar externamente o barramento PCI Express, que a gente vai falar com ele, mais tarde dele, tá? Falar com os dispositivos de entrada e saída. Né? Então, as ligações QPI formam uma estrutura de troca que possibilita que os dados se movam através da rede. Ó, não é rede de computadores, tá? É a rede de comunicação entre os núcleos de um microprocessador. Tá? Então, as conexões de QPI diretas podem ser estabelecidas entre cada par de processadores de núcleo. Tá? A QPI é usada, por exemplo, também para conectar um módulo de entrada e saída, conhecido como I/O Hub. Tá? Então, a plataforma de entrada e saída se conectando com os núcleos do processador. Essa plataforma de entrada e saída aqui, gente, não é o dispositivo de entrada e saída, não. Os dispositivos estão aqui, ó. Dispositivos, isso aqui é uma plataforma. Isso aqui é um chip que está muito próximo ao processador, ajudando o processador no controle e no acesso ao dispositivo de entrada e saída. Tá? Então, esse I/O Hub, né, que é esse equipamento, né, age como uma chave direcionando o tráfego a partir ou para o dispositivo de entrada e saída. Né? Então, o dispositivo ele é muito mais lento que um núcleo de processador, não tem nem como comparar. Então, a plataforma vai compatibilizar isso. Né? Geralmente, a ligação, né, entre o hub, tá, e o dispositivo de entrada e saída usa a tecnologia PCI Express. Né? PCI Express é a evolução do barramento PCI. Tá? Então, aqui, para falar com os dispositivos. O PCI Express ele já é extremamente rápido. Né? É que o QPI ainda é mais rápido. Né? O núcleo também se liga a uma memória principal usando um barramento de memória dedicado. Tá? Então, existe um barramento de memória, um barramento dedicado para a comunicação dos núcleos com a memória. Não compete com o dispositivo de entrada e saída. Sobre o barramento PCI. Tá? Aqui a gente está falando, ó, o acesso hoje em dia, tá, ao dispositivo de entrada e saída é feito pelo PCI Express. PCI Express é a evolução do PCI. Esse aqui é o anterior, é o pai do PCI Express. Então, o barramento PCI, né, Peripheral Component Interconnect, né, ele é um barramento de grande largura de banda, ele é um barramento bastante rápido. Tá? Uma grande característica muito boa dele é que ele é independente de processador. Tá? Ele é um protocolo aberto que funciona com qualquer tipo de microprocessador. Então, você pode ter sistemas PCI falando com vários fabricantes diferentes de processadores. Pode funcionar como unidade intermediária ou barramento de periféricos. Né? Então, ou seja, ele pode servir como ponte ou ele pode acessar diretamente o periférico. Né? Ele oferece excelente desempenho em alta velocidade. Né? Por exemplo, adaptadores de vídeo, controlador de interface de rede, controlador de disco, etc. Claro que os adaptadores de vídeo hoje em dia evoluíram muito, né? Mas adaptadores de vídeo PCI, né, para determinadas aplicações, e até para alguns jogos mais simples, funcionam muito bem. O importante do PCI é uma especificação de domínio público. Tá? É adotada por grande parte da indústria de pessoal que fabrica microprocessador, que fabrica periféricos. Né? E isso faz com que esses produtos PCI criados por diferentes fornecedores todos sejam compatíveis entre si. Só está quieto hoje, ninguém tem dúvida nenhuma. Bom, o esquema de PCI, tá, baseado em barramento, né, não foi apto para aguentar o ritmo. Tá? As coisas foram ficando cada vez mais rápidas, o que é normal, né, o que é bom, porque o PCI foi um barramento de altíssima velocidade na época dele, tá, uma solução excelente, mas as coisas continuaram evoluindo. A gente chegou a taxas de transferências tão elevadas que o barramento PCI passou a não dar conta. Tá? Ele não conseguia mais uma taxa tão boa. Tá? Então, foi desenvolvida uma nova versão, que foi chamada de PCI Express, né, que é o PCI com E minúsculo no final,
Ele é um esquema de interconexão ponto a ponto, então ele substitui o PCI Express como barramento propriamente dito, tá? Então, ele visa substituir o esquema baseado em barramento. Os requisitos PCI Express: suportar as necessidades possíveis de entrada e saída com taxa de dados mais altas, tá? Quando eu tenho que transferir a uma velocidade maior. Necessidade de suportar o stream de dados dependente de tempo, tá? Isso aí você tem alguns dados que eles têm que ter prioridade até passar à frente dos outros, tá? Eles têm questões de tempo que têm que ser resolvidos de forma muito mais rápida. Então, o próprio barramento tem condição de priorizar. Aplicações de comunicação de sistema de controle com PC, embarcado, né? Processam dados em tempo real, né? Taxas sempre crescentes de dados. O PCI Express ele consegue evoluir para taxas maiores, né? E não é mais aceitável tratar todos os dados com igualdade, tá? Dados são diferentes, dados têm diferentes prioridades. Então, o PCI Express trata esses dados de forma diferenciada. Ok, gente? Bom, vamos para o próximo assunto, já que não tem dúvida aí. Falar de microprocessadores. Muita gente costuma pensar, né, que microprocessador é Intel e AMD, tá? Eles têm uma gama muito grande de microprocessadores de sucesso, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas famílias desses microprocessadores. A primeira delas, a arquitetura x86. Como que a Intel surgiu, né? Como a gente chegou nessa arquitetura? A arquitetura x86 ela não é exclusiva à Intel, né? A AMD também fabrica equipamentos, microcontroladores compatíveis, né? Mas a Intel ela surgiu, tá, como fabricante de memória. Ela não surgiu como fabricante de computadores, né? É, e fabricava chips de memória, como hoje em dia a Kingston faz, né? Por aí, tá? Em 1969, né, eles fabricando computadores, eles receberam uma consulta sobre fabricação de chips para calculadoras, tá? Isso aqui era uma calculadora antiga, tá? Antes da época dos chips. Essa é calculadora manual, tá? A gente já viu aqui no histórico, né, da computação, que a computação até começou fazendo calculadoras. E até um certo tempo atrás, tá, a calculadora era isso aqui, manual, tá? Só ficaram mais bonitinhas, mas ainda eram com rolos, tá? Então você tinha que botava números, tá? Você digitava alguns números aqui, você conseguia chegar para lá e para cá, girava a manivela e realizava as operações, tá? Essa foi uma da calculadora da linha Facit, tá? E quando surgiu a microeletrônica, surgiram computadores e a Busicom, tá? Eles queriam fazer uma calculadora eletrônica. Eles queriam fazer isso aqui, ó. Calculadora que a gente conhece como sendo a calculadora de hoje em dia, né? Então, eles consultaram a Intel. Vem cá, você não tem condição de fazer um chip que faça contas, um chip mais baratinho, né? Porque o que tinha na época era unidades centrais de processamento compostas por vários chips, tá? Era um projeto gigantesco para um computador. E o que que essa empresa queria era um chip enxuto, né? Que ela não precisasse colocar aqui dentro vários componentes, que esses vários componentes estivessem dentro de um chip, tá? E a Intel, beleza, falou, vou fazer, né? E ela fez uma UCP, foi a primeira UCP dentro de um único chip. Até então, a UCP era montada com vários chips, né? Uso geral de 4 bits, simples e barata, com 2.300 transistores, né? O João está falando, parece uma máquina registradora. Aquelas registradoras antigas eram nesse esquema, né, João?
E vendeu para caramba, né? Aí começou a fazer muito dinheiro fazendo microprocessadores. A Intel viu que podia dar um salto de fabricante de memória para fabricante de chips que pensam, entre aspas, né? Com maior capacidade de processamento, né? Em 1972, tá? Lançou o 8008, que foi a evolução do 4004, só que para equipamentos de 8 bits, tá? Para possibilitar fazer cálculos mais precisos. E aí começou a grande evolução da Intel, né? O 8008, um bom processador, um processador geral, embora seja usado em calculadoras, ele é um processador geral, ele poderia ser usado para construir qualquer tipo de máquina, né? Teve um problema, né? O problema é, estou vendendo muito, né? A demanda pelo 8008 superou a capacidade de linha de produção da Intel, né? Então aqui põe um chip 8008, ó. É pequenininho, tá vendo? E a Intel precisava de mais fábricas, né? Então ela viu que esse mercado poderia crescer bem. Então ela projetou, né? Do 8008 ela projetou o 8080, né? O 8008 ele tinha um probleminha, ele só endereçava 16 KB de memória RAM, né? Probleminha contornável, né? Primeiro computador que eu tive em casa, eu era adolescente, ele era um Apple, tá? Um Unitron Apple II, um processador Motorola, não, acho que era um 6202 da Motorola, um 6402, sei lá, né? Aquele meu computador ele tinha 16 KB de memória RAM, tá? E fazia muita coisa, dá para jogar nele, fazer trabalho, fazer tudo nele, tá? Com 16 KB de memória RAM. Mas a Intel agora faz um processador mais poderoso, o 8080, que endereça mais do que 16 KB de memória RAM, tá? No final, o que a Intel fez? Lembra que a gente no histórico falou sobre a linha PDP da Digital? Era a linha de mini computadores que competia com a IBM. No final, o que a Intel fez com esse chip foi colocar dentro de um chip uma máquina parecida com um mini computador PDP-8, tá? Então a Intel começa a disparar, né, faz disparar um mercado bastante sufocado, né? E vendeu aí milhões de unidades do 8080, né? Aí, conforme eu falei para vocês, né, a 8080 é uma máquina de 8 bits. Eu falei para vocês do 8086 foi gerado no PC original. O 8086, a evolução do 8080 é uma UCP de 16 bits, sucessora do 8080. Tá? Então, máquinas de 16 bits. O problema é que aqui, né, 16 bits foi um salto gigantesco da Intel, tá? Ela lança uma UCP 16 bits, mas a periferia 16 bits ainda está muito cara no mercado. Então, o 8088 foi um retrocesso do 8086, ele veio logo depois, tá? Ele tem a mesma arquitetura interna do 8086, lá dentro ele trabalha da mesma forma, o mesmo programa que funciona no 8088, né? O mesmo programa assembly, o mesmo código, ele funciona também no 8088, funciona nos dois, tá? A única diferença é que a periferia do 8088 é 8 bits, tá? Então, significa que se ele precisa trabalhar com 16 bits, ele vai acessar duas vezes o hardware para buscar duas vezes, tá? Ele é mais lento, mas ele é mais barato, né? E ele foi escolhido para ser o CP do IBM PC. Na verdade, nós tivemos dois tipos de UCP no PC, o 8086 e o 8088. Os mais baratos com 8088, uns um pouco mais caros, mas também um pouco mais rápidos, 8086. Aqui tem um exemplo de chips, tá? Esses são chips mesmo. Esse aqui é um chip 8080, esse aqui é um chip 8086, esse aqui é um chip 8088. Nessa época, a gente não precisava nem refrigerar chip. Eles esquentavam pra caramba, mas não esquentava a ponto de queimar. E o histórico só da evolução dos chips da Intel. Começou lá no 4004, aí foi para o 8008, o 8080, veio o 8086, 78, em 79, 8088. Aí disparou, né? Então, só. Primeiro CP no único chip é o 4004. Primeiro CP de 8 bits, 8080, 8008. Capacidade de endereçamento, ó.
endereçar 640 bytes o 4004. Para com a calculadora tá bom, né? O 80, 86, 80, 88 já dá um salto para 1 megabyte de memória. Incríveis 1 megabyte, né? O 286 já passa a endereçar 16 megabytes. Vocês não têm noção, né? Quem for velho como eu aí, tá? Ele vai lembrar disso. O salto da capacidade de 1 megabyte para 16 megabytes foi um salto impressionante, tá? Isso aqui, na época de lançamento do 286, foi algo considerado espetacular. Tá? Repara que do 286 vai de 16 megabytes para o 386, 4 gigabytes. É um salto muito maior, mas o salto que foi considerado espetacular foi esse aqui. É, capacidade, quantidade de transistores, 2.300 no 4004, 29.000 no 8088 e no 8086. O 80286 já tem 134 mil transistores, né? O 386, 275 mil, capacidade de 4 GB. Aí vai evoluindo. O 486, lançado em 1989, com 1 milhão e 200 mil transistores, né? Aqui surgiram vários clones da Intel, e a Intel brigava muito com isso, por causa da numeração. Então, como eram números, a Intel não podia patentear. Então, a Intel começou a usar nomes para os processadores, a partir da linha Pentium, tá? Que seria o 586. Né? Então, ela chamou de Pentium, que agora Pentium ninguém pode usar o nome foi patenteado. Está lançado em 93, com 3 milhões de transistores. Aqui ficou um bom tempo nos 4 GB. Tá? Até porque é uma arquitetura de 32 bits. A arquitetura de 32 bits não endereça mais de 4 GB. A gente já discutiu isso aqui. E aí foi evoluindo, né? Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, mas tudo na linha Pentium. Cada vez mais chip, mais transistores dentro. Tá? O Pentium 4, um salto gigantesco de 9 milhões e meio de transistores para 42 milhões de transistores. Então, isso aqui vocês já podem imaginar que a mudança na arquitetura foi grotesca. Tá? Trazendo hiperthreading, trazendo uma série de hiperthreading, o próprio processador poder controlar vários threads. Tá? Tanto que houve uma mudança tão grande aqui que a Intel, que usava Pentium 2, Pentium 3 romanos, o Pentium 4 é de número, tá? Para dizer que houve realmente um rompimento de paradigma. Houve questões comerciais também que associou-se o número 4, seria melhor comercialmente do que o 4 romano, mas o pessoal do projeto quis mudar também para dizer isso aqui. Aí vem o Core Duo, tá? Processador com 2 núcleos, né? Vem o Core em 2006 com arquitetura de 64 bits, então já com 410 milhões de transistores, endereçando até 64 GB de memória RAM. Tá? E, para fechar aqui o finalzinho só, para não ficar a vida inteira também, o i7, que foi lançado em 2011, 1 bilhão e 600 milhões de transistores. Tá? Até que no começo, a gente podia pensar em seres humanos projetando. Qual é o ser humano que vai conseguir projetar uma máquina com 1 bilhão e 600 milhões de transistores? Tá? Que é automatizado. Tá? Inclusive, o Core i7 ele traz a processador gráfico integrado. O processador gráfico está dentro da OCP, né? Então, a GPU dentro da CPU. Tá? Isso traz um grande desempenho também. O processador gráfico integrado aqui, tá, gente, é uma possibilidade, né? Não é que todos os i7 têm. Tá? E todos da linha. Aí você tem as terminações, né? Você compra um i7, você tem vários tipos de i7. Tá? Assim como tem i3, i5, i9, vários tipos diferentes. Aí você tem que olhar a numeração de cada um específica, cada um vai ter a sua particularidade. Tá? Mas a novidade que o i7 traz, além do tamanho, tá? É a possibilidade de integrar a placa de vídeo dentro do processador. E outra coisa, para quem pensa que um processador é um monte de transistor bagunçado lá dentro, largado, tá? Tem toda uma estrutura. Tá? Isso aqui, por exemplo, ó, é uma imagem de microscópio, né, do chip i7. Né? E vê que é todo separado por área. Tá? Os 4 núcleos colocados no centro. Tá? Tem uma fila de processamento.
2 barramentos QPI, tá? Claro que esse barramento QPI tem linhas que vão aqui dentro para falar com os lucros, né? Mas aqui é a parte de processamento dos barramentos QPI, os barramentos de entrada e saída que vão se ligar com o PCI Express, memória cache. Olha quanto espaço a memória ocupa, tá? Memória é um dispositivo grande ainda hoje em dia, tá? Embora esse aqui seja o i7 original, ainda hoje a memória é um barramento. Estava até lendo um artigo esses dias, começando agora a conseguir ter tecnologia para fazer memória 3D. Tá? A memória 3D é porque a gente não consegue fazer um chip de memória com apartamentinhos, né? Imagina, por exemplo, uma rua. Essa rua tem um monte de casas. Tá? E aí você quer botar mais gente morando nessa rua. O que você faz? Você pega essas casas e troca por apartamentos, né? Verticaliza. Então você tem mais gente morando. A memória, a gente tem um problema que a gente não consegue fazer, vamos falar assim, apartamentos de memória. Tá? Você não consegue fazer várias camadas para armazenar memória dentro de um chip. O chip de memória ele tem apenas uma linha, uma camada. Tá? E ela ocupa muito espaço por isso. Tá? Isso limita tamanho, limita uma série de coisas. Mas já está começando os projetos, parece que conseguiram a solução esses dias aí para esse empilhamento de memória. Tá? Então, existem processadores que têm muita memória cache, tem processadores que têm menos memória cache. Isso aí também impacta, então, na área do processador. E aqui o controlador de memória, né? Lá em cima. Então, todo organizadinho. Arquitetura ARM. Tá? Alguém ouviu falar no ARM já? Uma linha de processadores, né? Que só ouviu falar em Intel, né? Ouviu falar em Cortex, ouviu falar em um monte de coisa, mas o ARM, pouca gente já ouviu falar, né? Talvez seja uma das linhas que mais venda, um dos fabricantes que mais venda processadores no mundo. Né? É uma linha importantíssima. Na década de 80, a gente vai até comentar, Matheus, a Apple fez várias outras, a Samsung também, tá? É, a ARM hoje, não a ARM, né, mas a empresa que está por trás da ARM, ela faz chip para um monte de gente. O pessoal manda o projeto e eles vão fazem. Então, na década de 80, a Accord Computer, né, uma empresa inglesa da Grã-Bretanha, né, cria um computador pessoal de 8 bits, o BBC Micro, processador 6502. Mesmo processador daquele que eu comentei com vocês do Unitron Apple II que eu tive. Tá? Excelente processador esse aqui. E ela inicia um trabalho, tá, para concorrer com o recém-lançado IBM PC. Tá? Então, esse aqui eram os computadores da época. Tá? Normalmente, o que a gente fazia nesse computador? Colocava um pequeno televisor aqui em cima e usava esse televisor como monitor. Então, alguns deles eram até compridões para trás para poder caber uma televisão em cima. Então, você ficava quase como uma televisão com teclado. Né? Ele decidiu montar a própria UCP, tá? A Accord. Tá? E a Accord, tá? A linha ARM é uma linha de processadores RISC. São linhas, processadores onde eles executam as instruções todas diretamente no hardware. Tá? E eles chamaram essa linha, né, a ARM, a primeira designação dessa sigla foi Acorn RISC Machine, né? Então, máquina RISC da Acorn. Tá? Só que depois, por questões comerciais, até para não ficar preso apenas à Acorn, tá? E para poder ficar mais fácil até de vender para outros fabricantes, eles mantiveram a sigla ARM, mas eles chamaram de Advanced RISC Machine, né? Então, máquina RISC avançada. Tá? Concluiu em 1985, tá? Com instruções e dados de 32 bits e barramentos de endereço de 26 bits. Né? Então, 26 bits pode endereçar quanto? Né? É bom a gente sempre estar sabendo. Se eu tenho 26 bits de espaço de endereçamento, eu posso ter até 2 elevado a 26. 2 elevado a 26 é 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 6. Né?
2 elevado a 6 é 64. 2 elevado a 20 é mega. Essa máquina endereça 64 megabytes de memória. Repara que é para concorrer com o IBM PC. O IBM PC endereça 1 megabyte. Então, só de partida, o processador já tem uma capacidade muito maior de endereçamento. A primeira arquitetura ARM apareceu, então, no computador pessoal, que a Corning Archimedes. Se você olha para ele, ele é... Quem conviveu ou quem viu um IBM PC, tá? Tá aqui ele, ó. Tá? Muito parecido. Bem parecido mesmo. Né? Ele é muito rápido e barato para a época. Né? Executa até 2 milhões de instruções por segundo. Ele foi muito popular, né, naquela região, né? Na Grã-Bretanha, na Irlanda, na Nova... Grã-Bretanha e Irlanda, porque estão muito próximos. A Austrália, até hoje, embora seja um país independente, eles se consideram súdito da monarquia inglesa. Então, a influência inglesa na Austrália é muito grande. E Nova Zelândia influenciada pela Austrália. Praticamente populou as escolas todas dessas regiões. Então, a gente vê, né, uma família de processadores usada para computadores mesmo. Né? A Apple fez contato com a Corning para desenvolver um processador ARM para o Apple Newton, que era o palm top delas. Né? E durante muitos anos a Apple ainda mantém contatos com a Corning, né? Com a ARM hoje em dia, né? Foi criado um novo processador batizado de ARM 610, que ele incorporava uma cache de 4 KB. Colocou dentro do processador uma memória cache. Né? Isso melhorou significativamente o desempenho. A memória cache é para armazenar dados que já foram gravados para poderem serem reaproveitados. Também foi utilizado no RISC PC da Corning, uma máquina mais poderosa. Tá? Esse aqui, ó, o chip ARM. Tá? Esse é o microprocessador ARM. Tá? Esse aqui, ó, 610C, tá? Modelo 610. Na década de 90, foi desenvolvido em conjunto com a DEC, né, com a Digital Equipment, uma versão de alta velocidade e baixa potência do ARM. Tá? A ideia era ter um processador, tá? Com velocidade boa, mas consumindo pouco, tá? Voltado principalmente para aplicações móveis que tinham escassez de energia. Então, estava começando a computação móvel, precisava de um processador que fosse potente, mas que não gastasse tanta bateria, né? Que o processador ele é um grande consumidor. Tanto ele é um grande consumidor que a gente precisa de ventoinha em cima dele para resfriar, de tanta energia que ele consome. O projeto foi batizado de Strong ARM, né? Strong é forte, né? Causou um grande impacto, né? Porque era um processador de 233 MHz. Um processador hoje de ponta é 4 GHz. 233 está bom, se você quer algo que consuma pouca energia. O impacto dele, né? O consumo dele é apenas 1 watt. Isso é um consumo extremamente baixo, ainda mais trabalhando às 233 MHz. Então, assim, a ARM ela tem um histórico de uma capacidade impressionante de fabricação de microprocessadores, com restrições. Tá? Essa linha e todos os sucessores, tá? Eles foram rapidamente absorvidos pelo mercado. Tá? Foi usado onde? Tá? PDAs, transdutores de TV, dispositivo de mídia, roteador, basicamente qualquer coisa que precisasse de um processador, que não precisasse ser algo extremamente rápido, mas que quisesse um processador rápido, e principalmente com baixo consumo de energia, começou a abrir os olhos para o Strong ARM. Em 1994 foi lançado o ARM7, uma arquitetura de 32 bits, com cache separado para instrução e dados. Então, a ARM sempre vai inovando, tá? Ela já separa aqui cache de instrução e cache de dados, facilita o gerenciamento e dá uma resposta mais rápida. Né? Contém um conjunto de instruções de 16 bits, chamada Thumb. Tá? Que esse é o seguinte, o ARM7 ele é um processador de 32 bits, mas a ARM ela tem todo um conjunto de instruções, tem software legado, feito já compilado para o ARM. Tá? Então, ela
aceita o conjunto de instruções Thumb de 16 bits. Então, você pega programas feitos para arquitetura 16 bits, você consegue rodar ele nessa estrutura 32 bits da ARM. Tá? Então, mantém uma retrocompatibilidade. Tá? Além disso, permite que, se você quiser fazer alguma coisa nova em 16 bits, você possa usar essas instruções 16 bits. Isso aí consegue dar uma economia de memória e tudo mais. Né? Então, permite que processadores codifiquem muitas operações comuns em instruções menores, reduzindo a quantidade de memória necessária. Né? Funciona muito bem a grande variedade de aplicações embutidas, tá? De nível inferior e médio. Por exemplo, muitos smartphones utilizando o ARM7, eletrodomésticos, controles de motores. O Game Boy Advance da Nintendo, né? Um videogame de muito sucesso na época, usava o ARM7. Tá? O Raspberry Pi 2, ou Raspberry Pi 2, né? O modelo B, usa o ARM7. Tá? Então, o Raspberry Pi é consagrado no mercado, tá? É um excelente microcontrolador para desenvolvimento. Né? O coração dele é o ARM. Tá? A ARM hoje não fabrica mais microprocessadores. Tá? Ela cria projetos, ferramentas, bibliotecas para desenvolvedores baseados na ARM. Então, você, por exemplo, recentemente, acho que está até aqui, tá? O Samsung Galaxy Tab, tá? É um processador baseado no ARM. Hoje, a ARM ela não tem mais a fábrica, tá? Ela faz apenas os projetos. Então, a Samsung, por exemplo, o Galaxy Tab, ela precisava de um microprocessador que tivesse características específicas para o Galaxy Tab. Ao invés da Samsung ter toda uma equipe de desenvolvimento para se preocupar com o processador, ela fala para a ARM o que ela precisa, o que a Samsung necessita de um microprocessador. O que a ARM faz? Ela cria todo o projeto, né? Do processador ARM, ela cria, tem toda a parte de serigrafia, consegue fazer, dá a especificação completa. E a Samsung, se quiser, fabrica o chip, ou se ela não tiver fábrica, existem outras fábricas que fazem o chip. Então, hoje em dia, a ARM ela é o quê? Ela é projetista. Você tem algum equipamento que você precisa de um microprocessador, ela é especialista em fazer um microprocessador que se adeque àquele equipamento. Né? E o que as empresas fazem? É claro que vai ficar muito melhor um pessoal especializado. Então, Samsung e outras empresas que precisam, Apple, ao invés de ficar perdendo tempo entre aspas, né? Ao invés de ficar investindo dinheiro para ter uma equipe de desenvolvimento, elas usam o serviço da ARM. Tá? Por exemplo, o processador Tegra 2, tá? Que foi usado lá no Galaxy Tab. Ele foi um projeto feito com o ARM Cortex A9, o processador da ARM, né? Um ARM7 e uma unidade de processamento gráfico NVIDIA GeForce. Então, ela fez um único projeto onde dentro de um chip tem 2 processadores diferentes e uma GPU NVIDIA GeForce, tá? Dentro de um único chip. Isso ajuda a economizar energia, ajuda em desempenho e fica bem menor. Né? Eu não preciso ter um espaço extra para uma placa gráfica. Tá? Então, hoje, esse é o mercado da ARM. Né? Projetos de novas UCPs sob medida para equipamentos. E como a gente está querendo cada vez equipamento que consoma menos, seja mais leve, né? Seja mais fino, tá? Ela tem bastante trabalho. Tem grande sucesso no mercado de dispositivos de baixa potência de móveis embutidos. Né? Em janeiro de 2011, a ARM tinha vendido 15 bilhões de processadores desde o lançamento. Tá? Então, não é pouca coisa. Né? Embora apropriada para o mercado de classe mais baixo, tá? Tem capacidade de computação para funcionar em qualquer mercado. Né? Em 2011, ela lançou o ARM 64 bits. Né? NVIDIA anunciou o projeto Sistema um chip baseado em ARM, tá? Desenvolvido por ser mercado de servidores, para criar servidores baseados em ARM. Né? Aqui, qual a ideia de fazer os servidores baseados em ARM? Tá? Reduzir o consumo de energia. Um dos maiores problemas hoje em dia de data center é consumo de energia. Né? Tanto o consumo do próprio processador, e, na verdade, cada processador consome energia quase que 2 vezes. Né? Porque primeiro ele consome energia para ele poder trabalhar, e ele consome muita.
quando ele trabalha, essa energia vira calor. Então, você tem que gastar mais energia ainda com ar refrigerado para poder resfriar. Então, a ideia aqui, tá, é de criar microprocessadores servidores que não esquentem tanto, né, que consumam menos. Com isso, você gasta menos energia elétrica. Entre outras coisas, né, o planeta agradece. Então, a ARM licencia microprocessadores especializados relacionados às tecnologias, tá? Mas a maior parte de produtos é da família Cortex. Tá? A gente tem 3 arquiteturas Cortex principais, tá? E elas são subdivididas. Tá? A, R e M. Alguém viu alguma coincidência aqui, né? Nas letras? Cortex A, Cortex R e Cortex M. Né? ARM. Tá? Não é à toa. O Cortex A é de 32 bits e o Cortex A50, 64 bits. São direcionados para dispositivos móveis, né? Notadamente smartphones e leitores e-book. É gigantesca a quantidade de smartphone que tem por aí. Pega um smartphone e vai ver a especificação técnica dele. Eu não sei dizer se é a maioria, não, mas é incrível a quantidade de smartphones que trabalham com microprocessadores Cortex. Então, daí você já vê a quantidade. Se você for pensar aí que eles devem estar em metade dos smartphones, pelo menos, né? Isso é o mercado deles. Um dos mercados deles. Também feito para eletrônico de consumo, TV digital, Smart TV, né? Equipamentos residenciais, por exemplo, DSL, de modem, internet, roteador sem fio, roteador cable modem, normalmente utilizam esses tipos de processadores. Executam com frequência de clock acima de 1 GHz, tá muito bom, né? E suporta uma unidade de gerenciamento de memória, MMU, necessária a todos os recursos operacionais. Eu não sei se vocês fizeram sistemas operacionais, tá? Mas vocês devem ter feito e vocês devem ter estudado MMU. A parte de proteção de memória, não deixar que um processo invada a memória de outro processo, tá? Gerenciamento, alocação, desalocação, isso é um trabalho muito pesado que não dá para ser feito somente por software. Então, tem que ser feito por hardware. Essa linha de processadores, ela tem embutida em MMU. Isso significa que ele pode ser usado em qualquer tipo de equipamento, inclusive computadores. Tá? Um smartphone não deixa de ser um computador, né? É quase um computador. Tá? Então, a gente precisa disso aí. Tá? Suporta memória virtual e paginação. Tá? Então, memória virtual que sistemas operacionais usam, memória paginada, que sistemas operacionais, tudo isso ele faz diretamente pelo hardware. Então, a linha de microprocessadores que é completo, pode ser usado para qualquer coisa. A gente ajuda, até 11h50, é isso? Para não acabar mais cedo, até meio-dia, até que horas, hein? Deixa eu pegar aqui, peraí. É até 11h50, professor. Até 50? Ah, tá, beleza. Obrigado aí. O R, né? Já vimos o A, o R. Cortex R. Então, Cortex A é uma linha, tá? Feita para funcionar com qualquer coisa. E praticamente domina o mercado de dispositivos móveis e domésticos. O Cortex R, desenvolvido para suportar aplicações em tempo real, com resposta rápida a eventos. Então, são aqueles sistemas que vão responder Sistema em tempo real é aquele sistema em que acontece o evento, tem que reagir rapidamente. Né? Por exemplo, um exemplo bom que todo mundo vê de cara como funciona o sistema em tempo real. Um avião de combate vai ser perseguido por um míssil. Né? Os sistemas do avião têm que todos se preparar rapidamente para fugir desse míssil. Tá? Isso é um exemplo de um sistema em tempo real. Ele tem que reagir. Ele tem que dar reações dentro de um tempo. Né? Uma usina hidrelétrica que vai abrir ou fechar a comporta para vazão de água, dependendo do consumo de energia que está sendo solicitado. Tá? É um sistema de tempo real. Tá? Então, o Cortex-R foi feito para esses sistemas. Tá? Eles podem executar em frequência de clock de 200 a 800, com uma latência de resposta muito baixa. Então, ou seja, quanto menor a frequência, menor o consumo de energia, mas ainda assim respondendo rapidamente.
suporta dispositivos fortemente embarcados em tempo real. Ele é voltado para isso. Na linha, a maioria não tem MMU, que é Unidade de Gerenciamento de Memória, porque muitos sistemas de tempo real não vão executar softwares genéricos. Tá? Você não pode instalar num sistema de tempo real qualquer tipo de software. Então, o software já vem pré-instalado. Como ele já vem pré-instalado, não é necessário uma grande preocupação com o gerenciamento de memória. Então, boa parte dos equipamentos não tem isso. Tá? Não tem também unidade de proteção de memória. Tá? Então, exemplo de uso dele, né? Freio ABS é um sistema de tempo real. Tá? Você pisou no freio, o freio tem que agir rapidamente. Se a roda trava, ele tem que destravar rapidamente. Tá? Controladores de armazenamento de massa, né? Por exemplo, o chip que vem no controle do SSD, o chip que vem para controlar o HD, tá? Ou até mesmo unidade size, storage, normalmente tem um Cortex-R. Dispositivo de impressão de rede, servidores de rede, né? É bastante utilizado também Cortex-R. O Cortex-M é desenvolvido para o domínio dos microcontroladores, né? Então, enquanto o Cortex-R é mais de tempo real. O Cortex-A seria aquele cara mais voltado para a linha de microprocessadores, né? Controlar computadores, smartphones, dispositivos inteligentes. O Cortex-M é microcontroladores. Ele está um intermediário entre os dois. O microcontrolador, ele é quase um microprocessador, só que ele é uma máquina com menor capacidade de processamento, mas ele tem outras características. Ele agrega, por exemplo, um microprocessador tem que ser ligado a uma memória. O microcontrolador já tem memória dentro dele. Um microprocessador, ele tem que ter dispositivos de entrada e saída associados a ele. O microcontrolador, ele já tem os controladores, dispositivos de entrada e saída associados a ele. Então, o microcontrolador, ele é mais simples e mais completo, vamos falar assim. Ele é mais simples em termos da sua capacidade de processamento, mas ele é mais completo em interação com o mundo externo. Tá? Isso porque ele é feito para sistemas mais simples, então ele já coloca dentro dele essas coisas. Ele possui uma unidade de proteção de memória, mas não de gerenciamento de memória. Tá? O mercado dele normalmente é para dispositivos de internet das coisas, rede de sensores, atuadores sem fios. É exatamente o mercado próprio de microcontroladores. Tá? Bom, hoje, então, pessoal, a gente viu a linha Intel. Na verdade, a linha x86, que engloba Intel e a gente pode botar também dentro aí a AMD. Tá? A gente viu o ARM. Né? A semana que vem a gente continua vendo a última linha, que é a linha AVR, tá? Que é uma linha muito importante também. Tá? Essa linha AVR é uma linha bastante importante. E aí a gente depois desce mais nas arquiteturas e começa a ver o funcionamento interno com os vários componentes que existem. Então, gente, era isso que a gente ia ver hoje. Tá? Com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficaram calados a beça hoje? Não? Então tranquilo, gente. Então, era isso aí, tá? Bom final de semana para vocês. Tá? Quem estiver viajando aí, assistindo remotamente, aproveita o feriado. Tá? E até semana que vem. Um abraço aí.